Meus caros irmãos e irmãs, em Jesus e Maria, nosso abraço fraterno e o nosso pedido que o Espírito Santo venha sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Caríssimos irmãos, a Quaresma vem nos advertir que nós somos pó e ao pó voltaremos, para dizer que um dia nós iremos voltar à casa do Pai e o nosso corpo, não é? Irá se transformar em adubo para a terra e o nosso corpo voltará verdadeiramente para aquela realidade de transformação corporal, né? Em que a nossa alma estará plena de Deus, porque ela não morre. O que acontece é que tem muita especulação do que seja o céu. Existe muita especulação do que seja o paraíso, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Evangélica e muito mais no Espiritismo e nas religiões orientais. São Paulo nos adverte na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, lá no versículo 9, São Paulo vai dizer muito enfaticamente, muito seriamente: é como está escrito, coisa que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De maneira que toda visão do que seja o céu, toda interpretação, mesmo tirada dos escritos dos santos, nós devemos nos apegar à carta de São Paulo, que é a palavra de Deus, para não criarmos determinadas ilusões do que seja o céu. O céu é Deus, e o que seja Deus nós veremos, e o que seja Deus nós experimentaremos. Há muito tempo eu não imagino como seja o céu. Há muito tempo eu desisti de imaginar o que é eternidade, porque é um mistério tão grande, tão intangível, pleno, que vai além da nossa imaginação, que supera a nossa capacidade de imaginar. Não, eu não penso mais o que é o céu. O que seja eternidade, o que seja purgatório, o que seja o inferno. Eu creio, porque a Santa Igreja o manda crer. Creio por conta da autoridade constituída da Igreja, a autoridade essa dogmática, baseada nas Sagradas Escrituras, nos textos dos Santos Padres. Mas há muito tempo eu deixei de imaginar o que seja eternidade. E não é um ato irresponsável, não, do tipo, dê no que der. É porque a gente caminha mais seguro quando não tem expectativas. Você já notou que quando você vai resolver um problema e você vai com muita expectativa, você chega lá não é nada do que você esperava. Ou lhe frustra ou não lhe satisfaz em plenitude. Porque, meus irmãos e irmãs, a vida é o que é, as coisas são o que são. E quando nós rotulamos, nós rodeamos de muita fantasia, pior para nós. Imaginar o céu seria melhor imaginar o que seja Deus, né? A gente hoje tem formação para entender que ele não é um velhinho de barba branca, sentado num trono, já muito idoso, né? Ali foi tirado da visão dos patriarcas do Antigo Testamento. A gente também não imagina que o céu é um campo florido, com muitos pés de maçã, de pera, anjinhos voando, nus, pequeninos. A gente não imagina que Nossa Senhora está sentada de tamanco, né? De brinco, pulseira, anel, cabelo trançado, e duas servas com os espanadores ao lado, né? Com os abanadores do lado, melhor dizendo.
A gente não imagina São José um velhinho, nem Jesus ensanguentado. Tudo isso são figuras da piedade cristã que a seu tempo serviram, mas hoje, na lucidez da fé, não nos alimentam mais e, ao contrário, nos causam até uma certa repugnância. Outro dia recebi uma estampa de Jesus para a oração diária. Era um Jesus flagelado. Nós imaginamos que o estrago que fizeram com o corpo de Jesus foi algo inimaginável. Mas aquela estampa, do jeito que me deram, aquilo faz mal para pessoas que têm problema de pressão alta, faz mal para pessoas que têm problema de coração, que estão em depressão, que têm pânico. Mas essa pessoa que mandou imprimir a oração a Jesus crucificado, ela deveria ter colocado um Cristo crucificado, mas não daquela forma, digamos assim, tipo autópsia do IML, porque aquilo faz mal às almas, aos corações. E geralmente as pessoas que gostam dessas coisas, elas têm problema psicológico grave, neurastenia, né? Esquizofrenia. Nós devemos tirar as ilusões que rondam a nossa fé. Claro que Nossa Senhora das Graças não está no céu eternamente de pé, com as mãos voltadas para a terra. É claro que Nossa Senhora do Desterro não está no céu numa burrinha viajando com o menino Jesus e São José. É claro que o menino Jesus de Praga não está no céu com aquele globo na mão e aquelas roupas. Ali, segundo tradição, foi como apareceu e se demonstra nas estampas, mas são espíritos que vão além, não é, da nossa imaginação, deificações que não nos compete estarmos agora a imaginar, e se não for do jeito que eu imagino. Nossa Senhora não está sentada numa pedra chorando, Nossa Senhora da Salete, chorando até hoje, mas ali foi como apareceu, não é? Então nós devemos ter uma visão clara das coisas do céu. O que será o céu? Não sei. Espero ser algo de muito bom, melhor do que esta terra. Basta isso. O que será Deus? Suprema bondade, imensa caridade, misericórdia sem limite, acolhimento total. Que seja Jesus, beleza, majestade, esplendor, príncipe da paz. O que seja o Espírito Santo, luz verdadeira, que emana do Pai e do Filho. O Espírito Santo como um pombinho branco, também é criação do início da Igreja da Idade Média. Né? A gente não pode pensar no Espírito Santo como um pombo branco. Ali é uma expressão artística para nós termos a ideia de que ele voando plaina sobre nós e derrama suas graças, seus dons e carismas, mas não que no céu exista lá um torno em que o pombo branco, o Espírito Santo, está. Nós somos chamados a amadurecer os conceitos da fé, até mesmo a revigorá-los, a renová-los segundo a orientação da Igreja. A Quaresma nos diz que nós somos pó e ao pó voltaremos, mas ao invés disso nos causar torpor, causar tristeza, angústia, deve nos ajudar a arrumar a bagagem de volta. E quais são as bagagens? As boas obras, não é? O economato divino de atitudes, o capital de graças que eu tenho falado aqui. E por conta de Deus, a nossa salvação. E por conta do amor de Deus, o perdão dos nossos pecados. E por conta do sangue precioso de Jesus derramado da cruz, o nosso livramento do que seja o inferno. Muitas vezes nós nos pegamos com essas imagens e nos prendemos a ela. Por exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Maria não está no céu como Nossa Senhora de Fátima, ela está como a mãe de Jesus. O título é terreno, o título pertence à terra. Quando eu rogo Nossa Senhora de Fátima, eu rogo Maria, por tuas aparições em Fátima, abençoai-me. Maria, por tua aparição em Lourdes, abençoai-me.
Maria, por tua aparição em Pompeia, abençoai-me. Maria, por tua aparição em Garabandal, abençoai-me. Ó Virgem Mãe Aparecida, por tua aparição no Rio, abençoai-me. Porque Nossa Senhora não está no céu, né? As várias Nossa Senhora não estão no céu. Nesse aspecto, está Maria, a Virgem de Nazaré, a mãe de Jesus, a esposa gloriosa de São José, mas não o título que eu tenho e está na minha cabeça e eu quero que fique. E eu não cresço na fé, e eu não avanço na fé, e eu não amadureço na fé. Todos os títulos de Nossa Senhora se reduzem a uma só, a mãe de Jesus e a mãe de Deus, a esposa do Espírito Santo, e isso já está bom para nós. Sabemos que os anjos não têm asas, não são seres alados. Isso veio quando o povo foi cativo na Babilônia, que havia os deuses com asas voando de lá para cá. Lúcifer na Babilônia era um anjo segurando uma tocha de luz, porque Lúcifer significa aquele que porta a luz. No entanto, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. De repente, a gente centralizar que São Miguel é um soldado romano, vestido com as roupas de soldado romano, você já notou? Aquilo tira um pouco da lucidez, da devoção de São Miguel, que é um anjo, um espírito celeste sem forma, sem aparência, sem cor. A imagem de São Miguel vestido de soldado romano, com uma lança na cabeça do maligno, é dizendo que depois da queda de Lúcifer na terra, ele assume o comando dos anjos e está na vanguarda da defesa dos direitos e da glória de Deus. Então, hoje, o irmão Emanuel vem trazer essa proposta de nós solidificarmos nossa fé, nossa catequese, para termos uma vida cristã sem ligaduras, sem dependências, sem nenhum tipo de fantasia que atrapalhe a veracidade da fé. Uma visão lúcida de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, Maria, José, os santos, os anjos e os arcanjos, querubins e serafins. Uma visão até mesmo clara da Sagrada Escritura, admitir o que é um gênero literário, admitir o que não aconteceu de fato, o que não é um dado histórico. Se o mar tivesse realmente aberto, a ciência saberia que isso aconteceu, não é? Porque a palavra de Deus está submetida também à ciência e à história. E coisas desta natureza. Para que a nossa fé seja sólida, vinculada em pontos sólidos, estruturadas em ponto sólido. Aí nós estamos em condições de evangelizar os outros. Aí nós estamos em condições de catequizar os outros, porque o depósito da fé está intocável em nós. O depósito da fé existe dentro de nós e produz perseverança, e produz amor, e produz vida com Deus, e produz frutos espirituais. Agora, é claro, isso necessita de estudo, isso necessita de aprofundamento, isso necessita de um querer saber, de um desejar esclarecer, de um desejar vivenciar. Ontem eu atendi uma pessoa, ela disse que quando chega nos mistérios gozosos, a apresentação de Maria no templo e a purificação de Nossa Senhora, ela pula. Porque ela disse que se sente muito mal imaginando que Maria precisou se purificar, sendo ela imaculada. Ora, o sacerdote não sabia que Maria era imaculada. Nossa Senhora não sabia que ela era imaculada. Ela diz no Magnífico: o poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim maravilhas. Ela sabe que alguma coisa Deus fez muito grande em sua alma. Então, Nossa Senhora cumpriu os 40 dias de resguardo, trancada num quarto, como mandava a tradição judaica, e depois foi fazer a purificação. Não é? Quando o anjo aparece, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela não diz: eis aqui a Imaculada, eis aqui a Santa Mãe de Deus. Maria não tinha noção de sua Imaculada Conceição, no entanto, no Magnífico ela diz: o poderoso fez em mim maravilhas.
Então eu disse para essa moça: quando você rezar o segundo mistério, você diga a apresentação do menino Jesus e a purificação de Nossa Senhora somente para cumprir a lei, porque era imaculada. Pronto. E não criar um grave problema teológico em torno de algo que nós podemos esclarecer por meio da doutrina da igreja e do raciocínio. Não é porque uma coisa não está no evangelho que eu não vou imaginar. Por exemplo, quando Maria vai visitar Isabel, é claro que São José foi com ela. Maria devia ter 15 para 16 anos. São José não ia deixar Nossa Senhora viajar numa caravana, porque Nossa Senhora não foi só. Haviam os assaltantes por detrás dos montes, atravessava desertos para chegar em Arim-Carim, saindo de Nazaré. Claro que São José foi. Ah, mas o Evangelho não diz. Mas não é porque o Evangelho não diz que eu não posso imaginar. Você consegue imaginar o grupo de apóstolos caminhando seriamente com Jesus, só carão, só exortação, Jesus grave, Jesus severo, Jesus com ódio, Jesus raivoso? Eles teriam abandonado Jesus como desequilibrado, como lunático, um louco. É claro que havia brincadeira no grupo, Jesus participava. Quando eles estavam de uma cidade para outra, Jesus devia brincar com os apóstolos. Jesus devia ter momento de muita alegria com seus discípulos. Não imaginemos Jesus um ser carrasco, duro, porque aí os apóstolos teriam abandonado, né? Quem consegue viver com uma pessoa assim? Se Jesus é Deus é amor. Ah, mas não é porque a Bíblia diz isso, não fala nisso, que eu não vou crer. Isso é fanatismo, né? Isso é obsessão pelo texto bíblico. A nossa imaginação pode imaginar Jesus com uma vida tremendamente comunitária com as pessoas, entrando numa casa brincando com uma criança, entrando numa casa brincando com o dono da casa. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele não diz: eu te vi lá na figueira. É uma prosa, muito embora Jesus tenha visto o mesmo, né? É uma descontração. Antes que tu me visses, Zaqueu, eu te vi. Então não é porque a Escritura não diz, o Evangelho não fala, que a gente não vai imaginar Jesus sorrindo, não é? Jesus alegre. A gente criou uma ideia de um Jesus taciturno, triste. Esse Jesus, até nós o rejeitaríamos, né? Jesus era a alegria infinita, a bondade, a paz. Como devia ser agradável a companhia de Jesus? Você consegue imaginar Jesus sentado debaixo de um sicômoro e a multidão ao redor e aquele homem dando carões, fazendo ameaças, jogando pragas e maldições, avisando que o reino de Deus viria, relâmpago, trovão, tempestade, desgraça. As pessoas iriam afastá-lo. Não, a conversa de Jesus devia ser muito, muito agradável, que atraía multidões, não só pelas curas, mas pelo que ele dizia, e deixava transtornadamente dos saduceus, fariseus, sacerdotes do templo, porque Jesus era inteligência viva. Então, queridos irmãos, vamos ficar hoje com esta reflexão, atualizar os dados da minha fé, renovar a minha catequese do passado, querer ver coisas novas, entender o que seja santos, Maria, São José, a glória, os anjos, entender o sentido profundo da Santa Missa. Ontem uma pessoa me mandou um santinho, a visão de Santa Brígida, o que é que acontece na Santa Missa. Verdadeiramente uma coisa linda. O que acontece na terra, no céu e no purgatório e no inferno. Que coisa linda a estampa. Pronto, isso alimenta a fé, é o que a igreja ensina, não é? Então não tem só uma dimensão, abala só o inferno, não. Suaviza as penas do purgatório. Aumenta a glória acidental dos santos no céu. Ameniza os sofrimentos na terra. Abala o inferno completamente. A Santa Eucaristia celebrada. Independente se o sacerdote é fervoroso ou não, se está celebrando e sabendo o que está celebrando ou não. Mas é o mistério, as palavras da consagração. Isso sim deve nos impressionar e chamar a nossa atenção. Quando eu vou para uma missa, eu não gosto muito de ficar olhando quem é o sacerdote. Para mim é um ministro do altar a quem eu devo todo o respeito.
Mas às vezes termina a missa, o padre já cansado, exausto, aquela multidão na sacristia para bater foto, para perguntar coisas bobas. Nós devemos ter misericórdia dos nossos sacerdotes. É cansativo não o ato da missa, mas a atividade da missa. Os sacerdotes ficam muito tempo de pé. São muitos textos a serem rezados. A exortação da homilia, a comunhão que ele desce do altar. E depois o povo invade as sacristias. Os sacerdotes muitas vezes suados, cansados, porque aquelas túnicas, né? Aquelas vestes sacerdotais, elas provocam muito calor, sobretudo aqui no Ceará, no Nordeste. A gente vê um grande número até de pessoas engajadas em pastorais, hiperlotam a sacristia. Não, irmão, não seria assim. Deveríamos ter compaixão dos nossos sacerdotes, deixar o padre se desparamentar, deixar o sacerdote vir fora se quiser, mas dar um pouco de repouso a nossos padres, que terminam a missa, não por causa da missa, mas terminam a missa esbaforidos, exaustos. Vamos atualizar os dados da fé? Você aceita repensar tudo o que você acha de Deus, dos anjos, dos santos? Vamos estudar os dogmas? Vamos estudar o pensamento da igreja sobre aparições, revelações? Vamos ouvir o Papa, o Bispo, os sacerdotes, teólogos sobre a figura de Jesus, do Pai e do Espírito Santo? Essa semana eu ganhei, não é? Digamos assim, um livro que fala sobre Jesus e o povo judeu. E já nos 10 capítulos que li, eu já deixei o livro de lado, porque não é o que a igreja ensina. Mostrou um Jesus totalmente submisso à lei judaica. E Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas levá-la à perfeição. E Jesus tinha uma autoridade sobre os sumos sacerdotes, tanto que o temeram. Jesus tinha uma autoridade sobre os fariseus, saduceus, zelotes, chamou de hipócritas. Então o livro queria passar uma ideia que Jesus era um ser submisso ao judaísmo, aos sumos sacerdotes, e que era um pouco desorientado no que dizia. Então nós temos que ter muita noção da nossa fé para darmos um autêntico testemunho delas. Que Deus lhe abençoe. Caminhemos na Santa Igreja Católica como ela ensina, nem mais nem menos. E acabemos com as fábulas, as imaginações ilógicas, os pensamentos que São José, ou melhor, que São Miguel Arcanjo está fazendo uma guerra em Fortaleza contra o demônio, que São Miguel escolheu Fortaleza para guerrear contra Satanás. Amados irmãos, nosso arcebispo não falou nada disso, não chamou o povo para dizer nada disso. E tem gente ganhando milhões com essa história, apavorando o povo de Deus. Deus abençoe com o abraço e as orações do irmão Emanuel, da comunidade Cristo Dominus.